Meus irmãos, pode tomar o seu assento, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Que Deus os abençoe, os guarde. Que Deus os fortaleça nessa noite. Chegamos, graças a Deus, a este dia. Nós estamos hoje celebrando o maior culto da igreja, né, que é o culto de Santa Ceia, juntamente com o culto de batismo. E graças a Deus, graças a Ele, porque só Ele pode permitir isso, nós chegamos até aqui. Amém, querido? Então a minha palavra, o pastor Isaías já disse no início, a minha palavra é de gratidão por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem proposto e por tudo aquilo que a gente tem de alguma maneira alcançado. Porque nem todos alcançarão, né, irmãos, a promessa. Nem todos, mas muitos alcançarão. Nem todos, mas muitos alcançarão a promessa de Deus. E a maior promessa de Deus, para a igreja, é a nossa salvação em Cristo. Nenhuma promessa, ela é maior do que a salvação. Nenhum bem, nenhum dinheiro, nada pode ser maior do que a promessa da salvação. Só que Deus é tão bom conosco, Ele é tão misericordioso, que no caminho da salvação, Ele vai nos acrescentando bênçãos, as quais nós talvez nem mereceríamos, se não tivéssemos o Senhor Jesus. Mas por causa dEle, por Ele, nós temos alcançado as bênçãos de Deus. Então nós chegamos a esse ano, a esse fim de ano, um ano que não estava no calendário de ninguém, não estava programado nada do que aconteceu conosco, ou está acontecendo ainda, mas eu tenho a certeza absoluta de que nada saiu do controle de Deus. Por mais que a gente veja o homem atabalhoado, o homem falando coisas sem saber do que está falando, por mais que haja uma confusão generalizada no planeta, Deus, Ele continua no controle de tudo. De tudo. E quando Deus está no controle de tudo, nada acontece se não for da permissão dEle. Ninguém nasce se Deus não permitir. Ninguém morre se Deus não permitir. Mesmo aquele que está em pecado, mesmo que aquele que aos nossos olhos está vivendo uma vida desgraçada, mesmo esse que para a sociedade às vezes não tem valor nenhum, mesmo esse só morre quando o Senhor permitir que ele morra. Porque é possível que qualquer ser humano, por mais humilhante a situação que ele esteja vivendo, por mais falta de expectativa que ele possa ter, Deus tem todo o poder de resgatá-lo, de tirá-lo das trevas, de tirá-lo do monturo e salvar a sua vida. Porque Deus, Ele não despreza ninguém. Você está entendendo, querido? Então chegar aqui hoje é uma vitória. É uma vitória. Eu me sinto extremamente vitorioso por chegar aqui. Estou vivo, estou com saúde, tenho o Senhor no meu coração, procuro servi-lo com toda a minha energia, com toda a minha força, e tenho vocês
que Ele confiou em minhas mãos, mas acima de tudo isso, eu tenho a salvação em Cristo Jesus. Quem pode levantar as suas mãos nesse momento e adorar Jesus? Talvez nós não precisássemos nada do que o Senhor nos deu, mas olha que coisa boa, quantas coisas o Senhor tem nos dado. Eu entendo quando o salmista, ele escreve dizendo: o que eu darei ao Senhor, o que eu posso dar a Ele, por todos os benefícios ao qual Ele me tem feito. E a pergunta que eu quero deixar no teu coração nessa noite: o que você pode fazer, o que você pode dar ao Senhor, por todos os benefícios a qual o Senhor tem nos feito? Amém, queridos? Então nós temos motivos infindados para ser grato a Deus por estarmos aqui. Perdemos amigos, perdemos entes queridos, perdemos companheiros de ministério, perdemos colegas. E eu não digo que perdemos porque eles se perderam, não. Eu digo perdemos porque não estão mais conosco aqui, mas que estão na eternidade com Cristo, porque entregaram as suas vidas a Jesus. E quem entrega a sua vida a Jesus, ainda que morra aqui, ele tem a vida eterna, que só o Senhor pode dar. Levante as suas mãos. Ninguém pode te dar a vida eterna. Ninguém. Só o Senhor pode dar a vida eterna. E nós, com certeza, estaremos com o Senhor na eternidade. Amém, queridos? Muito obrigado pela vida de vocês, por confiar a sua vida nas minhas mãos, como homem que sou, falho, mas por saber que existe um compromisso que nós assumimos com Deus, e desse compromisso eu não abro mão. Eu não abro mão. Que Deus abençoe a tua família, a tua casa, a tua posteridade. Que Deus abençoe as tuas finanças. Que Deus visite o seu corpo e tire toda a enfermidade que você possa ter. Que Deus te levante como homem ou mulher abençoada nesta terra. Que Deus possa te abençoar com toda a sorte de bênção e de vitória. Porque só Deus pode fazer isso. Amém, queridos? Quem recebe essa palavra de saudação? Deus te abençoe e te guarde. Quem trouxe a Bíblia Sagrada, livro de Hebreus, ou aos Hebreus, capítulo de número 12. Muito obrigado ao pastor Isaías, por ser um canal de bênção para a minha vida. Muito obrigado aos obreiros, todos vocês que têm contribuído com esse ministério. E eu quero louvar a Deus também pela minha família, pelos meus filhos, pela minha esposa. Ser esposa de pastor não é fácil. Não é fácil. Mas até aqui o Senhor tem nos ajudado e tem nos fortalecido. Livro aos Hebreus, capítulo 12, versículo de números 1 e 2. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero lembrá-los que o nosso último culto no mês de dezembro é no dia 27, tá, queridos? 27, que é o último domingo do mês. E aí nós teremos culto só no dia 3. Então os irmãos ficarão 6 dias sem cultuar.
capítulo 12, versículos 1 e 2, diz assim na minha Bíblia. O tema bíblico é perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. E diz assim o texto: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Feche teus olhos. Senhor Deus, eu te agradeço nessa noite, glorifico o teu nome por essa palavra, por essas vidas que aqui estão, e eu peço, meu Pai, ao Senhor, que o Senhor venha nos direcionar neste culto, que esta mensagem, que esta pregação, ela atinja os corações aqui nessa noite. Eu te agradeço e glorifico o teu santo nome, nessa noite, para sempre. A igreja diga amém. Amém. Queridos irmãos em Cristo, não dá para nós desassociarmos a vida cristã ou a vida terrena da vida cristã, porque as duas, elas caminham juntas. Tanto nós vivemos, quanto ao viver, nós adoramos a Jesus. E da mesma forma que nós temos vontade de viver, vontade de alcançar os nossos objetivos, os nossos sonhos, como a Raquel cantou aqui nessa noite, de alcançar os nossos alvos. A vida cristã, ela não foge desse objetivo. Porque a vida cristã, ela é comparada a uma corrida. E nem todos aqueles que correm ao redor do estádio, segundo o apóstolo Paulo, alcançará o prêmio proposto. Muitos correrão e não receberão o prêmio. Por isso que nós somos exortados, admoestados, a perseverar na fé. Porque existe uma carreira proposta para a vida de cada um de nós. E esta carreira proposta é a carreira da fé. Nós precisamos entender isso hoje aqui. Porque nós estamos finalizando pela fé mais um ano das nossas vidas. E estamos quase iniciando um novo ano. E quando nós encerramos um ano e começamos a viver um outro ano, as nossas expectativas se renovam. Os nossos projetos, eles se renovam. Os nossos sonhos, eles se renovam. E na vida cristã, não pode ser diferente. Esta carreira de fé,
que é proposta para cada um de nós, ela tem que despertar em nós o desejo de sonhar, o desejo de prosseguir, o desejo de conquistar. E isto precisa todos os dias ser renovado em nossas vidas. Porque na vida cristã, muitos se cansam, muitos ficam para trás, muitos desistem da carreira, muitos esquecem das promessas, muitos se desanimam, muitos se entristecem, muitos se ferem, muitos se deixam ferir e vão esquecendo daquilo que o Senhor propôs para cada um de nós. Mas olha o que o profeta Isaías escreve no Salmo 40, a partir do versículo 30, ele diz que os jovens se cansam, se fatigam e certamente caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não serão alcançados, e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, porque Ele dá força ao que está cansado, e ao que não tem nenhum vigor, Ele multiplica a força. Meu querido, talvez você chegou aqui hoje sem força. Talvez você está pensando até em desistir da carreira cristã. Mas o Senhor manda eu te dizer nessa noite que há uma proposta de salvação, há uma carreira proposta para a nossa vida. E nós precisamos perseverar nesta carreira, nessa proposta a qual o Senhor nos prometeu. E é exatamente isso que o autor aos Hebreus vai tratar no capítulo 12. Perceba, os irmãos, que o texto começa dizendo assim, olha, portanto, quando você usa a palavra portanto significa a conclusão de um pensamento. Toda vez que você vê na Bíblia esta palavra portanto, é porque o autor do texto está concluindo um raciocínio. Então ele conclui dizendo, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Antigamente, as escrituras, os versículos, não se dividiam em capítulos. Era tudo escrito um após outro. Quando o autor aos Hebreus conclui o capítulo 12, portanto, ele está concluindo um pensamento. E que pensamento é esse? No capítulo 11, ele está falando dos heróis da fé. E está nos dando exemplos dos homens que vieram e que morreram pela fé e que não desistiram das suas carreiras a qual estavam propostas. Talvez você não esteja entendendo, mas daqui a pouco você vai entender. Capítulo 11
Versículo 1 a seguir, ele vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. E aí ele vai discorrendo aqueles que nos antecederam. Ele vai falando de Abraão, ele fala de Enoque, ele fala de Noé, ele vai falando, ele vai discorrendo acerca dos homens da fé. Mas eu quero destacar para a igreja o versículo de número 35, Amanda, porque está escrito assim: as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Isso aqui me arrebentou, Domingos. Eles fizeram questão de não morrer como uma pessoa qualquer. Fizeram questão de serem torturados pela fé para alcançar uma ressurreição maior. Mas olha o que diz o versículo 36. Eu estou na introdução da mensagem. Outros experimentaram os escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Todos estes, tendo tido testemunho pela fé, Jesus, não alcançaram a promessa. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Portanto, nós também. Nós quem? Eu, você e você. Nós também, que entendemos este contexto desse texto, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E aqui o esclarecimento e o ensino para vocês nunca mais errarem. Estas testemunhas às quais a Bíblia está falando, não é a igreja, não é a multidão que vai ouvir o pregador, são aqueles que morreram pelos evangelhos de Cristo, que se tornaram mártires pelo Senhor Jesus. Nós também, cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Quem pode glorificar a Deus? E aqui eu começo a pregar essa palavra. Eu quero falar desta carreira que o Senhor nos propõe nessa noite. Que carreira é essa? Essa carreira da fé, que nós aprendemos na Bíblia Sagrada, que ela deve ser executada com paciência. Presta atenção que paciência aqui no texto não é de você ficar parado esperando as coisas acontecer. A palavra para paciência é o grego hupomone, que significa perseverança, que significa constância. Ou seja, para alcançar essa corrida da fé,
e alcançar o objetivo da salvação, nós precisamos de perseverança e constância. Perseverança e constância. Ou seja, o caminho da vitória é o mesmo caminho que foi proposto para os heróis da fé, que não desistiram, que perseveravam e que foram constantes até chegar ao fim. Da mesma forma, a igreja de Cristo do século 21, ela precisa se esforçar para chegar até o fim. Quem está entendendo essa mensagem? Na corrida proposta, nós precisamos deixar de lado, como o texto diz, o pecado que nos atrapalha. Porque o pecado, além de nos atrapalhar, nos faz ficar para trás. Por isso, nós devemos focar, observar, fitar os nossos olhos e os nossos corações na pessoa de Cristo Jesus, o maior exemplo de obediência e perseverança que essa terra já teve, o nome de Jesus. Da mesma forma, irmãos, nesta corrida, nós precisamos nos conscientizar que o maior perigo que nos afronta, e eu preguei isso aqui há 3 domingos atrás, é a tentação de ceder ao pecado. O pecado, ele nos rodeia, ele está acessível, ele também é proposto para cada um de nós, porque pecar nos tira da presença de Deus, saímos do objetivo a qual o Senhor nos propõe, saímos da carreira. O pecado nos tira o céu e nos faz de novo cidadãos deste mundo. E a Bíblia diz que nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Somos somente peregrinos nessa terra, porque a nossa morada é no céu, é nas mansões celestiais com Jesus, autor e consumador da nossa fé. Pastor, estava comentando isso com alguém hoje, dizendo do contexto a qual nós vivemos nos dias de hoje. As mensagens que são pregadas, os mensageiros da palavra que têm usado os altares, os púlpitos para ministrar, palavras que não traz a realidade do céu, palavras que vai criando uma geração completamente afastada do objetivo, do alvo a qual o Senhor deixou para cada um de nós. Palavra que muitos de nós não entendem. A vida espiritual para você chegar aonde o Senhor quer que você chegue, que é o céu. E de que forma? Está aí o texto, versículo 2. Olha a aplicação da mensagem. Olhando para Jesus. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. O grande problema de nós prosseguirmos a carreira é que nós estamos esquecendo de olhar para Jesus e olhando para as coisas, olhando para as pessoas
e as pessoas não são Jesus, as coisas não são Jesus. Nós precisamos olhar e fitar os nossos olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Fé. É Ele. Senhor Jesus. Porque é Ele, Jesus, o maior exemplo de confiança em Deus que nós temos. Tem um hino que o meu irmão canta. Tem um hino que o meu irmão canta aí, que a gente canta às vezes aqui na igreja. Um hino que fala sobre o assassinato de Moisés, que fala sobre o adultério de Davi. Um hino que traz os erros dos homens, dos grandes homens de Deus que cometeram no passado. Homens que erraram. Erraram porque não eram Jesus. Erraram porque eram homens humanos, sujeitos ao pecado. Erraram porque não era Jesus. Mas o Senhor Jesus, o nosso maior exemplo, este não errou. Este não falhou com o Pai. Este não falhou com Deus. Então esse Jesus, ele tem que ser o maior exemplo da igreja. Nenhum pregador, nenhum apóstolo, nenhum pastor, nenhum bispo, nenhuma denominação, seja ela qual for, pode ser exemplo maior do que Jesus. Jesus é o maior exemplo da igreja, autor e consumador da nossa fé. O grande problema da nossa geração é que muitos esqueceram de olhar para Jesus e começaram a olhar para o homem, para olhar para as pessoas. Vou ilustrar o que eu estou dizendo aqui nessa noite. Você conhece a história de Pedro? Quando Jesus vem andando sobre as águas, Jesus disse para Pedro, Pedro disse para Jesus: se és tu mesmo, mande eu andar sobre as águas. Pedro estava olhando para Jesus, porque quem está olhando para Jesus não fica preocupado com o que está acontecendo ao seu redor. Pedro está olhando para Jesus. E Jesus então disse para Pedro: venha, Pedro, ande sobre as águas. E Pedro está focado em Jesus e ele começa a andar. Só que de repente ele tira o olhar de Jesus. E quando ele tira o olhar de Jesus, ele começa a se afundar. Mas ainda que ele tenha tirado o olhar de Jesus, isso aqui é muito forte que eu vou dizer para você, Jesus não tirou o olhar de Pedro. Mesmo que Pedro tenha tirado por alguns segundos o olhar de Jesus sobre Jesus, Jesus não tirou em momento algum o olhar sobre a vida de Pedro. Porque quando Pedro começou a se afundar, ele disse: Senhor, socorre-me, Senhor. Senhor, socorre-me. A Bíblia diz que imediatamente o Senhor estendeu a mão. Ele estendeu a mão sobre Pedro, e Pedro veio à tona. Mas pastor, por que Jesus é assim? Porque Jesus tem uma coisa que ninguém tem. Jesus tem misericórdia. E a minha Bíblia diz que as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos.
O maior exemplo da igreja é Jesus. Você pode me achar um homem de Deus. Você pode me achar até um exemplo para vocês. Dia desse eu ouvi uma irmã falar para mim: pastor, o senhor tem um legado. A sua família é uma família especial. Porque eu não vou deixar para minha família, para meus filhos, dinheiro. Eu não tenho. Você não pode deixar aquilo que você não tem. Eu nunca me preocupei em conquistar coisas para deixar para meus filhos. Essa nunca foi a minha preocupação. Nunca fiquei preocupado em comprar um terreno, comprar uma casa, comprar um carro, comprar uma carroça, um carrinho de mão. Preocupado com o futuro dos meus filhos. Nunca tive essa preocupação em nada. Tudo que eles têm e vão ter vai ser pelo trabalho de cada um deles. Mas uma preocupação eu tenho: é de deixar para eles um caráter, um exemplo de um homem. E nem me intitulando aqui um homem de Deus, porque quantas pessoas se intitularam homem de Deus e falharam. A Bíblia diz que Davi era um homem o quê? Segundo, você consegue dimensionar o que é um homem segundo o coração de Deus? Então eu não tenho essa soberba de achar que eu sou o maior exemplo. O maior exemplo que eu vou deixar para meus filhos é o exemplo de falar a verdade. Em qualquer situação, mesmo que eu tome prejuízo, em ser sincero, em falar as coisas da maneira que ela tem que ser falada, e não esconder a verdade. Esse é o exemplo que eu vou deixar para eles. Talvez eu não deixe nenhum exemplo para vocês. Talvez eu nunca seja exemplo para nenhum de vocês. E talvez vocês nunca vão me ter como exemplo. Mas vocês não têm autoridade para não olhar para Jesus como exemplo. Jesus é o maior exemplo da igreja. Jesus é o maior exemplo da humanidade. Todos que vieram pós Jesus querendo ser exemplo falharam. Porque ser exemplo não é para qualquer um. Os grandes líderes falham, pais falham, esposos falham, denominações falham, pastores, obreiros falham. Mas Jesus nunca falhou. Nunca falhou. Então pegue Jesus como exemplo. Leia sobre Jesus. Procure saber a história de Jesus. Leia sobre Jesus, aprenda sobre Jesus. E você não vai encontrar uma mácula no currículo de Jesus. Nem na hora mais aguda, na hora mais dura para ele como filho, ele falhou. Segunda coisa, ninguém foi mais dedicado à vontade de Deus. Nenhum homem se dedicou mais a Deus do que o próprio Cristo, seu Pai. Tudo aquilo que foi proposto por Deus em Cristo, quando foi enviado à terra para ser o Redentor, para ser o Salvador do mundo, ninguém fez como Jesus. Ninguém se dedicou tanto ao Pai como Jesus se dedicou a Deus. Terceira coisa, Jesus
Ele venceu as tentações e os sofrimentos. Eu acho muito perverso alguém duvidar da história de Jesus. Como duvidam, né? Duvidam. Porque quando você começa a ler a história de Jesus, quando você começa a ler o momento da crucificação, o peso que aquela cruz tinha, quando você começa a ler sobre a profundidade daquela coroa de espinhos, aonde aqueles espinhos foram capazes de atingir Jesus, a impressão que dá é que a gente não está falando de um homem, está falando de uma máquina. Porque, segundo alguns irmãos, diz aquela cruz, ela pesava aproximadamente 100 quilos. A cruz, naquela época, ela era feita no molde do que era ser crucificado. Então ela tinha um tamanho exatamente do que ia ser crucificado. Então a pessoa, quando ia ser crucificada, a cruz era exatamente o tamanho dela, em comprimento e em largura. A cruz de Jesus não. Porque aquela cruz não era para ele. Aquela cruz era tão grande, tão pesada, que Flávio Joséfo diz que quando Jesus andava, o peso que sobrava do seu corpo batia no chão, e aquela dor, aquela força era tão grande, que na medida em que ela batia, porque a via dolorosa, ela é feita de paralelepípedo, não é de asfalto, ela não é lisa, eu estive lá, ela não é uma pista de skate, não é uma pista de andar ela é uma pista, é uma estrada cheia de acidentes. E aquela cruz, ela batia no chão, e na forma que ela batia, ela aumentava mais o peso sobre Jesus, a ponto de chegar uma hora que Jesus já não aguentava mais carregar a cruz. E ele precisou da ajuda. Só que em momento algum, Jesus abriu mão da cruz. O apóstolo Paulo, ele diz que ele sofreu 5 vezes dos açoites. Cada judeu, ele poderia tomar, no máximo, durante toda a sua existência, 40 açoites. 40. Alguns historiadores dizem que entre a 10ª chicotada e a 20ª chicotada, ela já não atingia mais a carne, ela já ia triturando os ossos, a ponto que, conforme o chicote batia, os ossos se espalhavam na ponta do chicote, que era feito de osso. Paulo tomou 39 chicotadas, vezes 5. Ele tomou 195 chicotadas. Porque se ele tomasse a 40ª, ele jamais poderia ser chicoteado. Jesus Cristo, além da cruz, ele foi chicoteado.
Mas em momento algum, ele abriu mão da cruz. A pergunta que a humanidade faz hoje, que os arqueólogos fazem: como que ele aguentou tanto sofrimento? Até para sofrer, Jesus era dedicado. Até para sofrer. E quando é chegada à cruz, quando ele é crucificado, e os cravos são cravados nos seus tornozelos e nos seus punhos, sabe qual foi a reclamação de Jesus? Tetelestai, está consumado. Está consumado. Jesus está dizendo assim: tudo aquilo que me foi proposto na carreira, eu cumpri fielmente até o fim. Jesus chegou na linha de chegada. E eu quero lançar uma palavra sobre a tua vida nessa noite. Lute para chegar até a linha de chegada. Jesus foi um exemplo, foi não, ele é um exemplo de dedicação a Deus. Ninguém se dedicou mais a Deus do que Jesus. Por isso que ele é nosso exemplo. Ninguém foi mais perseverante e leal a Deus. Ninguém foi capaz de terminar a obra a qual lhe foi proposto. É por isso que o autor aos Hebreus vai dizer para o Ronaldo, para a igreja de Cristo: olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não importa o momento e a situação a qual nós estamos vivendo. Não importa. Paulo diz que, para ele, Paulo, e aí eu pego como exemplo nossas vidas, o viver é lucro, mas o morrer é Cristo. Hoje eu ouvi alguém dizer assim: mas você não tem medo de morrer? E alguém respondeu: não, eu não tenho. E a pessoa que perguntou falou assim: eu tenho. Porque é um dilema que a gente traz para nossas vidas. O medo de morrer. Porque ninguém quer morrer. Mas para aquele que está em Cristo, o morrer é Cristo. Se isso não consolar o nosso coração, nós vamos ver igual o mundo vive. Igual o mundo vive. O mundo vive assim. Agora nós estamos vivendo, vou encerrar a mensagem daqui a 5 minutos. Agora nós estamos vivendo esse momento de vacina. É a guerra das vacinas. O mundo inteiro. Brasil, Europa, América, Estados Unidos, Ásia. Todo mundo atrás de uma vacina. E eu já ouvi alguns especialistas dizer que a vacina, por si só, ela não garante cura para ninguém. Porque dependendo do tempo de imunidade que ela provoca, essa imunidade pode ser de 3 meses, 4 meses, 5 meses. Está todo mundo colocando a fé na vacina. Todo mundo não. A humanidade. Agora a pergunta que eu faço para você, você não responde para mim, responde no teu coração. Em quem está a tua confiança? Porque se essa discussão tirar o teu sono, a tua confiança nunca esteve em Deus, nunca esteve em Cristo.
Porque a nossa confiança não está na vacina A, B, C, ou D, ou G, ou H, ou qualquer uma delas. A nossa confiança tem que estar em Cristo. Essa, e eu não estou falando isso aqui para empolgar, pelo contrário. Pelo contrário. Pelo contrário. Pastor, e se sair a vacina, o senhor vai tomar? É claro, eu não sou nenhum idiota. Se estiver disponível para mim, eu vou tomar. Mas, se eu tiver que arrancar a cabeça do meu irmão para tomar vacina, disputar com a minha mãe, com meus... Que isso, irmãos? Que isso? A minha confiança está em Deus. Autor e consumador da nossa fé. O qual pelo gozo que lhe estava proposto. Meu Deus. Você sabe o que significa a palavra gozo? Gozo significa alegria. Alguém pode estar alegre com a proposta de que vai morrer, de que vai sofrer? Dá para celebrar uma proposta dessa? Dá? Claro que não dá. Mas olha o que diz o texto. Pelo gozo que estava proposto, ele suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus. Quem entendeu essa mensagem? Alguém sabe o que vai acontecer daqui para frente? Eu não sei, alguém sabe? Alguém tem fé para sofrer? Olha, pastor, vai acontecer. Alguém sabe? Ninguém sabe. Mas aconteça o que acontecer, nós vamos continuar olhando para Jesus. Mesmo nos momentos a qual a humanidade já perdeu toda a esperança, nós continuaremos olhando para Jesus. Autor e consumador da nossa fé. É esta carreira, é esta vida que o Senhor nos propôs. E é nessa vida, é esta carreira que eu vou perseverar em caminhar. Não desista. Não pare. Não jogue a rede. Continue a perseverar. Termina-se um ano e o Cronos diz que começa um outro ano. Mas nós não vivemos no Cronos, nós vivemos no Kairos, no tempo de Deus. E o tempo pertence a Deus. As previsões meteorológicas diz que é chuva, é vento e tempestade. Mas o nosso tempo é o tempo de Deus. É o Kairos de Deus. Amém, queridos? Quem recebeu essa palavra? Quem recebeu essa mensagem? Se preocupa com quem? Não se preocupa com o que estão pregando por aí, não. Se preocupe com o que está escrito na Bíblia. Não jogue, não negocie a palavra de Deus. Porque esta palavra é a palavra de Deus. Aplauda Jesus Cristo. Que Deus abençoe as nossas vidas. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu retorno a palavra para o pastor Isaías, para que ele faça toda o momento de Santa Ceia. Eu até tinha pedido para cantar um hino, mas eu vou cantar depois, se Deus permitir. Eu vou voltar a palavra para o pastor Isaías, para que ele faça todo esse momento de Santa Ceia,
todo esse momento de celebração. E depois que ele terminar, eu volto aqui para concluir o culto com a graça de Deus. Mais uma vez, aplauda Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus. Deus abençoe, pastor. Irmãos, vamos ler a palavra do Senhor que está escrito